E olha, depois de muito tempo querendo fazer vídeo aí a respeito de filmes cancelados, roteiros que não foram pra frente e afins, hoje tomei coragem pra vir aqui e falar de um dos filmes que a galera mais aguardou durante muitos e muitos anos, inclusive até hoje. E eu estou falando do canceladíssimo Homem-Aranha 4 com o Tobey Maguire. Nesse novo quadro aqui, vamos explicar o que teria acontecido com esse filme e por que ele não rolou. Vem comigo! Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um vídeo aqui do canal, cara. Eu sou o Danilo Bertoso, você está no Lâmpada Nerd e, meus amigos, hoje é dia de falar de Homem-Aranha, é dia de falar de Tobey Maguire, é dia de falar de cancelamento, porque nós vamos falar do tão comentado, tão aclamado, do tão não existente Homem-Aranha 4, cara. Como eu falei com vocês na introdução do vídeo, eu tinha muito vontade de vir aqui fazer vídeos a respeito desses filmes que foram cancelados, que não foram pra frente, projetos aí que não saíram do papel, e hoje eu quero estrear esse quadro aqui falando de Homem-Aranha 4. Então, se você quiser ver mais vídeos desse aqui no canal, lógico, assiste o vídeo primeiro, mas se você quiser ver mais vídeos desse aqui no canal, eu vou pedir pra você deixar o like, se inscrever aqui também, porque estamos fazendo 2 vídeos por dia aí. Infelizmente, ontem eu não consegui gravar vídeo, porque o carregador da câmera quebrou, foi uma desgraça assim de última hora, mas tá tudo resolvido, já tá funcionando, já tô aqui de volta. E é isso, cara, infelizmente não foi culpa minha, não tinha como gravar de forma nenhuma, mas estamos de volta sem enrolação, então bora falar de Homem-Aranha 4. O que aconteceu com esse filme? Bom, antes da gente falar de Homem-Aranha 4, a gente tem que voltar lá pra 2007, quando Homem-Aranha 3 saiu no cinema. Na época, a versão do personagem ali do Tobey Maguire estava muito estourado entre os fãs e entre os não fãs dos filmes de heróis aí da Marvel. Depois do sucesso de crítica e bilheteria que foi Homem-Aranha 2, obviamente a Sony já quis planejar um terceiro filme. Porém, o Sam Raimi tinha uma ideia muito intimista. Ele queria que o Homem-Aranha fosse o vilão principal e ele queria que o Duende Verde fosse um antagonista, lógico, o Duende Verde ali do Harry Osborn, ele queria que ele fosse um antagonista meio que silencioso durante o filme, que deixaria pistas que talvez ele pudesse vir a virar um vilão no futuro. Nem o próprio Sam Raimi saberia dizer se ele transformaria o Harry em um vilão. Mas como alguns de vocês devem saber, o produtor da Sony, Avi Arad, cresceu os olhos ali na bilheteria de Homem-Aranha 2 e falou: olha, vamos fazer um filme grandioso com 3 vilões e um deles tem que ser o Venom. A galera vai amar o Venom, é um alien preto, um dos melhores vilões aí do Homem-Aranha. Bota ele no filme sem explicação nenhuma. O Sam Raimi foi lá e falou: cara, eu não queria muito bem botar o Venom, eu tenho uma ideia aqui pro terceiro filme, mais intimista, assim como o segundo. Ele queria que fosse uma pegada muito mais segundo, explorando o drama do Peter Parker, mas lógico, sem perder as aventuras do Homem-Aranha. Mas lógico, a Sony ficou ali em cima: não, bota o Venom, a gente quer mais dinheiro, a gente quer mais dinheiro, quer mais dinheiro. Aconteceu que o Sam Raimi fez tudo a contragosto, ele ficou muito chateado que a Sony tinha dado liberdade pra ele no primeiro e no segundo filme, mas no terceiro eles foram lá e cortaram a asinha dele, mesmo ele fazendo um bom trabalho. Com isso, o filme chegou aos cinemas ali, foi uma das maiores bilheterias do Homem-Aranha até então, na época, fez 890 milhões ali, quase chegou perto do bilhão, Homem-Aranha 3. A Sony ficou muito feliz e falou: bora fazer um Homem-Aranha 4. O Sam Raimi já falou: olha, se for pra fazer um Homem-Aranha 4, eu quero fazer do meu jeito, e se for pra fazer, eu não quero fazer o Homem-Aranha 4 não, eu quero fazer o Homem-Aranha 4 parte 1 e um Homem-Aranha 5, que seria o 4 parte 2. A Sony falou: beleza, vamos fazer isso aí, vamos contratar um roteirista. E o roteirista que eles contrataram acabou sendo o James Van Der Beek, que lá pra frente veio escrever o espetacular Homem-Aranha. O que aconteceu nessa história toda? O Sam Raimi já tinha planejado as 2 primeiras partes desse final grandioso aí para o Peter Parker do Tobey Maguire. Mas como sempre, a Sony começou ali a querer intervir. Eles não queriam 2 filmes porque sairia muito caro e eles achavam que o Tobey Maguire não dava mais conta do personagem, que ele já estava ficando velho. O Sam Raimi estava insatisfeito, o próprio Maguire estava insatisfeito com os resultados de Homem-Aranha 3 também, né? Depois da ceninha ali do Homem-Aranha, acho que ele deve ter ficado bem decepcionado. Mas, de toda forma, o que aconteceria na história de Homem-Aranha 4? Ela foi cancelada justamente por esses conflitos entre a Sony e o Sam Raimi, mas algumas informações do Homem-Aranha 4 já haviam vazado. O filme teria o vilão principal
principal, que seria o Abutre, cara. O Abutre seria o vilão principal do filme e seria interpretado por ninguém mais, ninguém menos do que o John Malkovich. E eu preciso dizer, muita gente fala que o Sam Raimi tava meio piroca da cabeça quando escolheu o John Malkovich, porque muita gente não vai com a cara dele, mas o John Malkovich é um puta ator e eu acho que ele mandaria muito bem como Abutre. Eu sei que tem uma galera que acha que o Abutre é só um velho que não oferece perigo pro Homem-Aranha, mas a gente sabe que o Sam Raimi sabe muito bem conduzir cenas de ação. Inclusive, essa decisão do Sam Raimi de trazer o Abutre pro filme foi o que fez a Sony pesar um pouco. Por quê? Se vocês se lembram, na trilogia original do Homem-Aranha do Tobey Maguire, sempre aparecia ali o Dr. Kurt Connors com seu braço ali amputado, e a Sony falou, bom, já que esse cara tá aí, vamos fazer o Lagarto vilão. Por que não? Vamos usar o Lagarto, ele tá aí, eu quero isso, eu quero aquilo. Então o James Vanderbilt foi lá, colocou o Lagarto no roteiro, o Sam Raimi não gostou, ele queria realmente trabalhar o Abutre, queria trabalhar o relacionamento do Peter com a Mary Jane, mas depois da Sony ter metido a mão, isso não foi pra frente. Mas o Sam Raimi, ele não queria ser conhecido pelo cara que gostava de trabalhar com um vilão dentro dos filmes do Homem-Aranha, tanto que ele inseriu outro vilão dentro desse quarto filme, e esse vilão seria o Mistério, cara. O Mistério, ele faria uma participação especial ali no começo do quarto filme, onde ele assaltaria um banco e o Homem-Aranha o pararia e o levaria a um tribunal, cara. Quando ele tirasse a máscara ali do Mistério para revelar quem seria, a gente veria que quem interpretaria o Mistério era o Bruce Campbell, o mesmo cara que fez 3 participações incríveis nessa trilogia do Sam Raimi. Se vocês se lembram, no primeiro filme, ele interpretou o cara ali que trabalhava como narrador do MMA lá, da luta livre, que o Peter vai trabalhar. No segundo filme, ele é o porteiro que não deixa o Peter entrar lá na peça da Mary Jane, e no terceiro filme ele é aquele garçom que dá uma zoadinha, que finge falar francês, mas na verdade não fala porra nenhuma. Então, nesse quarto filme, o Bruce Campbell, né, que é uma grande referência aí do Sam Raimi, o Sam Raimi gosta de colocar o Bruce Campbell como um easter egg dos seus filmes, porque um dos primeiros filmes de terror do Sam Raimi que deram certo foi The Evil Dead, que foi protagonizado pelo próprio Bruce Campbell, quando ele era bem mais jovem ali do que quando ele fez os filmes do Homem-Aranha. E lógico que eles se tornaram muito amigos e o Sam Raimi começou a colocar ele em participações especiais em seus filmes. Inclusive, espero que Bruce Campbell apareça em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que é dirigido pelo próprio Sam Raimi, que tá de volta agora nesse universo de herói. Mas enfim, voltando aqui à informação, eles descobririam que o Mistério nesse filme, depois de uma luta intensa com o Homem-Aranha, era o Bruce Campbell e ele finalmente seria preso. Com isso, nós veríamos ali uma continuidade, como estaria o relacionamento do Peter e da Mary Jane depois dos eventos de Homem-Aranha 3. O Sam Raimi teve que levar aquele filme em consideração de todo jeito em seu quarto filme, então a gente veria o Peter e a Mary Jane se reaproximando como casal, fortalecendo a sua relação, e nós descobriríamos que a Mary Jane estaria grávida, cara. E seria de uma menina que provavelmente seria a Penny Parker. Mas nesse entrelaço todo, durante as noites ali em Nova York, o Homem-Aranha ia perceber que criaturas estranhas estavam raptando pessoas pelo céu. E aí que a gente descobre que o Abutre estava criando todo um exército ali de máquinas para roubar bilionários e levar os seus dinheiros, cara. Ele queria roubar os grandes ricos ali de Nova York, e essas pessoas estariam desaparecidas e elas seriam sequestradas ali por alguns exoesqueletos do Abutre e, lógico, ele mesmo em questão. Inclusive tem um storyboard que saiu recentemente aí, mostrando como seria o embate do Homem-Aranha e do Abutre, e seria brutal o Homem-Aranha ficar todo fudido com o Abutre, porque o Abutre seria muito, mas muito violento, e a gente perderia isso. E lógico que, falando de roubos e gatos noturnos aí, pessoas que roubam de noite, não poderia faltar a participação da Gata Negra, que o Sam Raimi também iria incluir no filme. Uma curiosidade é que ela seria interpretada pela Anne Hathaway, que mais tarde acabou vivendo a Mulher Gato lá em Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge, cara. Mas a Gata Negra também seria um conflito amoroso ali do Peter, que causaria nele a certa desconfiança que ele teve lá em Homem-Aranha 3, que foi: eu estou usando os meus poderes pelas minhas grandes responsabilidades ou para o meu bel prazer, cara. Então, mais uma vez a gente teria o Peter ali sendo tentado por uma nova mulher. A gente lembra que no terceiro ele foi tentado pela Gwen Stacy ali, atrair a Mary Jane quase, e aqui não seria diferente, por mais que eles estivessem estabelecendo ali sua relação novamente, ela grávida. O Sam Raimi queria apostar nesse drama familiar do Peter Parker barra sua vida como Homem-Aranha, cara. Então, isso tudo poderia ter sido muito genial. E, segundo o próprio Sam Raimi, ele tinha planos ali para que no Homem-Aranha 5, que ainda nem estava com o roteiro pronto, o Peter do Tobey Maguire morrer, mas antes dele morrer,
ele deixaria ali, teria um salto temporal, lógico, e ele deixaria suas responsabilidades para sua filha Penny Parker e para um garoto que ele conheceria mais pra frente chamado Miles Morales, cara. A gente não sabe como seria o resto dessa história, a gente não sabe se no quinto filme ele poderia enfrentar o Lagarto de verdade, quem seria o vilão final dessa saga do Homem-Aranha do Tobey Maguire, a gente nunca descobriu. Mas a gente sabe que nada disso foi pra frente porque a Sony acabou metendo as mãos pelos pés e não deixou o Sam Raimi fazer o que ele queria. Agora, com o retorno aí do Tobey Maguire em Homem-Aranha Sem Volta para Casa, o Sam Raimi deu uma entrevista aí falando que o roteiro de Homem-Aranha 4 está pronto e que se chamarem, ele e o Tobey Maguire voltam pra fazer esse filme, cara. Mas voltando em retrospecto aqui, se a gente sabe que essas são as únicas informações que nós temos de Homem-Aranha 4, que ele teria uma filha, que teria a Gata Negra, que teria o Abutre, que teria uma ceninha ali com o Mistério, o que o Sam Raimi poderia fazer no Homem-Aranha 4, cara? Eu acho que é exatamente essa história que ele quer contar. E ainda digo mais, eu acho que ele poderia fazer um Homem-Aranha 5 para completar essa saga do Tobey Maguire, seria genial. Eu não acredito que a Sony vá dar um espaço para isso, porque ele já tem um Homem-Aranha muito grande ali nos cinemas. Eles também estão falando aí desses rumores de trazer o Andrew Garfield de volta para enfrentar o Venom. Então eu acho que o futuro aí não vai ser muito bom com essa história do Sam Raimi e do próprio Homem-Aranha do Tobey Maguire, cara. Eu gostaria muito de ver esse filme, porque naquela época o Homem-Aranha tava estourando, inclusive na época o Tobey Maguire chegou a falar que o roteiro tava bom, que o roteiro tava pronto, mas acontece que o filme foi cancelado dias depois dessa declaração aí do Tobey Maguire. E por fim, né, eles acabaram aproveitando toda a ideia que a Sony mesmo queria de colocar Lagarto contra o Homem-Aranha. Eles também já queriam um Homem-Aranha mais novo, porque não estavam satisfeitos mais com o Tobey Maguire, achavam que ele estava muito velho, então eles aproveitaram isso e jogaram o James Van Der Beek para escrever uma nova versão do roteiro, mas que contaria como um reboot. E é daí, de Homem-Aranha 4, que surgem as ideias de O Espetacular Homem-Aranha ali, o reboot protagonizado pelo grandioso Andrew Garfield, cara. E com isso, o resto vocês sabem a história, né? Eles reutilizaram o Abutre em Homecoming, reutilizaram o Mistério em Longe de Casa, e a gente nunca pôde ver esse filme saindo do papel, o que é muito, muito triste, porque provavelmente o Sam Raimi fazendo uma saga de 2 partes ali finais para o Homem-Aranha, com sua liberdade, com os seus vilões, seria perfeito, cara. Seria absolutamente perfeito, e ainda mais ia introduzir o Miles Morales e ia finalizar esse arco do Peter, da Mary Jane, com eles tendo uma filha, cara. Seria sensacional. Lógico, no final o Tobey Maguire morreria, pelo que a gente sabe, mas infelizmente não aconteceu. I'm not coming back for 30%. I'm coming back for everything. Mas é isso, cara, essas foram todas as informações que nós temos aí sobre como seria Homem-Aranha 4. Agora deixa aqui pra mim nos comentários, você gostaria de ter visto esse filme? Gostaria que o Sam Raimi tivesse a visão dele aí livre pela Sony? Cara, eu vou falar pra vocês que eu gostaria demais, mas infelizmente não aconteceu. Olha, eu não sei onde vocês moram, mas aqui em São Paulo tá um calor, mas tá um calor que eu tô... Nossa, tá difícil, tá bem difícil. Bom, mas é isso, cara, antes de eu ir embora eu vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, e em breve eu estou de volta para comentar mais assuntos da cultura pop. Por favor, não esqueça esse like me ajuda demais. Eu vou ficando por aqui, um abraço e... Alright. A lembrar que a gente perdoou a Sony agora, porque ela fez esse Homem-Aranha aí bom pra cacete, que tem os 3 Homem-Aranha, pipipi, bom, papá. Mas eu nunca vou perdoar eles por não terem feito Homem-Aranha 4. É um absurdo pra mim, é um absurdo. Tobey Maguire foi injustiçado demais.